E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. E hoje eu vou resolver mais uma vez um exercício do Sturt, de cálculo 2, que é mais um exercício com integrais triplas, tá? A diferença é que esse aqui a gente vai utilizar coordenadas esféricas para calcular o volume. Então já se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito. Vamos lá, o nosso exercício está na seção 15.8 de integrais triplas em coordenadas esféricas, na página 941. Lembrando que página, seção, enunciado pode mudar de edição para edição. Aqui eu tenho aqui a 8ª edição. É o exercício 31, cujo enunciado é: encontre o volume do sólido que está dentro da esfera, x² mais y² mais z² igual a 4, uma esfera de centro na origem em raio 2, acima do plano xy e abaixo do cone z igual a raiz de x² mais y². Então vamos enxergar aqui o que está acontecendo, tá? Então vamos lá, por partes. Então aqui está a nossa esfera, tá? De centro na origem e raio 2, a equação está aqui, ó. E aqui está o nosso cone desta equação conforme dado no enunciado. Eu vou fazer ele utilizando coordenadas esféricas, até porque o volume que a gente quer calcular é uma parte de uma esfera, então é bem sugestivo que a gente utilize coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, a gente utiliza 3 parâmetros: o parâmetro θ, o parâmetro φ e o parâmetro ρ. Tá? O parâmetro θ é o ângulo de rotação ao redor do eixo Z. Tá? Então, esse objeto que a gente quer aqui, ó, ele está todo ao redor do eixo Z, em todas as direções. Tá? Você pode pegar uma parte aqui e girar ao redor do eixo Z, ele vai contemplar todo o objeto. Isso quer dizer que o nosso θ vai de 0 a 2π. Tá? Uma rotação inteira aqui ao redor do eixo Z, certo? O nosso φ é o seguinte ângulo, ele é do eixo Z até o nosso objeto aqui, certo? Nesse caso aqui, não é difícil perceber que esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, pela equação aqui, ó. Se você pega, por exemplo, y igual a 0, você vai ter duas retas, a reta z igual a menos x e z igual a mais x, tá? Essas retas são as que separam aqui o nosso plano xz em partes iguais, né? Um ângulo é de 45 graus. Então, o nosso ângulo φ vai de 0 até 45 graus, ou em outras palavras, de 0 a π/4. E o nosso ρ é o ângulo da origem até o ponto final aqui do nosso objeto. Como, de qualquer forma, o ponto final do nosso objeto sempre vai ser a esfera, né, que também está centrada na origem, o nosso ângulo máximo sempre vai ser 2. Ele nunca vai ser nada diferente. Então, nosso ângulo vai sempre de 0, né, pode ser esse ponto aqui que ele pertence ao objeto, até 2. Tá? Então, esse é um dos exemplos mais simples de coordenadas esféricas, porque os nossos parâmetros aqui são todos numéricos, né? Eles estão entre valores numéricos, então a gente não precisa se preocupar com integrais difíceis a princípio, nossas integrais vão ser tranquilas de calcular. Mais algumas coisas que eu gostaria de destacar, né? Quando a gente vai trabalhar com coordenadas esféricas. A primeira coisa são os parâmetros, né? Em coordenadas esféricas, a gente considera o x como sendo ρ, seno φ cosseno θ. Então, ρ, seno φ cosseno θ. O nosso y é ρ, seno φ seno θ. E o nosso z é ρ cosseno φ, certo? Então, essa aqui é a mudança de parametrização que a gente faz para trabalhar com coordenadas esféricas. Traz alguns ganhos, por exemplo, x² mais y² mais z² vai ser a mesma coisa que ρ². Isso dá para demonstrar, mas a gente não vai utilizar isso nesse exercício aqui. E o que é importante falar também é que quando a gente faz a mudança de coordenadas esféricas, o nosso dx, dy, dz, ele vai mudar para ρ² seno φ, e daí tanto faz, né, a ordem aqui, ele pode variar de acordo com cada caso. Nesse daqui eu vou escrever dρ, dφ, dθ. Não faz diferença a ordem, tá? Porque todos eles estão entre valores numéricos. Se não tiver, você tem que escolher a ordem correta aqui para que as funções que dependem das outras apareçam sempre antes, tá? E para fechar essa primeira parte aqui, eu gostaria de destacar aqui o volume, né, com integrais triplas. A gente sempre calcula da seguinte forma: a gente parametriza o nosso sólido, né, que a gente está calculando, aí fica a integral de 1 dv. Certo? Então, o dv eu vou substituir por isso daqui, ó.
Tá? A função 1 eu não vou escrever, eu vou colocar direto isso daqui e calcular a integral tripla seguindo essa parametrização que eu acabei de calcular. Então vamos lá, vamos fazer a nossa conta aqui. Tá? Vou colocar cor branca aqui que fica um pouquinho melhor para enxergar. Então o nosso volume vai ser a integral tripla, já vou colocar os parâmetros, eu comentei que o último que eu vou fazer é do θ, que é de 0 a 2π. O φ é de 0 a π sobre 4 e o ρ é de 0 a 2. Aí o nosso dv vai ficar ρ ao quadrado, seno φ, dρ, dφ, dθ, né? Seguindo a ordem de parametrização que eu fiz aqui. Bom, eu vou calcular essa integral tripla da seguinte forma. Eu vou calcular uma de cada vez. Então eu vou começar com a que está aqui dentro, tá? Que é esta integral aqui, ó. Então eu vou colocar ela aqui embaixo. Então a primeira integral que eu vou resolver é a integral de 0 a 2 de ρ ao quadrado seno φ dρ. O seno φ é constante, né? Então não preciso me preocupar com ele, é só manter multiplicando, eu só preciso integrar esse ρ ao quadrado. A integral de ρ ao quadrado é simples, é ρ ao cubo sobre 3 e a gente mantém o seno φ aqui como constante, tá? Então a gente vai avaliar isso aqui de 0 a 2. No 0 cancela e no 2 vai ficar 2 ao cubo é 8, então 8 terços de seno φ. Esse é o resultado dessa integral que está aqui dentro, tá? Então agora eu vou fazer a integral da seguinte maneira. Agora eu vou fazer a segunda integral. Então a segunda integral é esta daqui, ó, tá? Isto é, a integral de 0 a π sobre 4, tá? Do resultado que eu acabei de obter aqui. Então, 8 terços seno φ dφ, tá? Segunda integral que eu vou calcular. 8 terços é uma constante, então eu mantenho multiplicando. Integral de seno é menos cosseno. Eu vou colocar o sinal na frente ali. Então vai ficar menos cosseno φ, avaliado de 0 a π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Então, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo aqui, ó, primeiro raiz de 2 sobre 2. O sobre 2 eu posso cancelar com 8. Então, fica 4 raiz de 2 sobre 3. Não posso esquecer do menos aqui na frente, tá? Isso para o π sobre 4 aqui. Bom, e quando π é φ igual a 0, o cosseno de 0 é 1. Então vai ficar mais 8 terços, né? Mais porque eu mudei o sinal por causa desse daqui, e já que é o segundo parâmetro. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu posso colocar um 4 em evidências, aliás, o 4 terços, né? Eu posso colocar em evidências, daí aqui vai ficar 2 menos raiz de 2. Assim, acho que fica mais simples de escrever a nossa equação. Bom, vamos para a última integral. Então, a última é esta daqui. Então, eu vou calcular a integral, né, agora de 0 a 2π, do resultado que eu obtive anteriormente, ou seja, de 4 terços de 2 menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2, essa integral é em relação a θ, tá bom? Veja que tudo isso aqui é uma constante. Então, é uma constante vezes 2π, menos essa constante vezes 0, que é 0. Então, é só multiplicar isso aqui agora por 2π. Multiplicando por 2π, vai ficar 8π sobre 3, que multiplica 2 menos raiz de 2. E esse aqui é o nosso resultado final. Você pode escrever daí, né, unidades de volume, se você preferir. Bom, então é isso aí. Se meu vídeo te ajudou, lembrando que você pode me ajudar também, é só deixar seu joinha, né? Se quiser compartilhar com a galera que está fazendo cálculo com você também. Deixa seu comentário que também ajuda bastante. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal aí, que é de grande ajuda para mim. Beleza? É isso aí então, valeu!